Hoje na Academia vamos falar sobre o juízo de prelibação, que é a primeira fase de um processo. Resumidamente, no juízo de prelibação há uma defesa anterior ao recebimento da ação pelo juiz. Ele analisa alguns pontos do processo e determina se recebe ou não o mesmo. Vamos saber mais sobre o tema na exposição e debate da dissertação de Boni de Moraes Soares, Juízo de Prelibação no Direito Processual Internacional. O estudo foi apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito das Relações Internacionais ao Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. A Academia também destaca a bibliografia utilizada neste estudo e as publicações de teses e dissertações que estão chegando no mercado editorial. No Mestres e Doutores, Danilo Porfírio de Castro Vieira, mestre em Teoria Geral do Direito e doutorando em Filosofia do Direito, fala sobre a importância do mestrado na vida acadêmica. E no perfil, um pouco da trajetória jurídica de Damásio Evangelista de Jesus, conhecido como Professor Damásio, paulista, natural de Serquilho, que fez carreira no Ministério Público. Para debater a dissertação de Boni de Moraes Soares, Juízo de Prelibação no Direito Processual Internacional, convidamos João Rodrigues, mestre em Direito pelo UniCeub e professor de Direito Internacional também pelo UniCeub, e Maria Rosa Guimarães Loula, procuradora federal e mestre e doutora em Direito Internacional pela UERJ. Bem, gostaria aqui de agradecê-los pela presença, doutora Maria Rosa, muito obrigado. Também já agradecer e parabenizar o Dr. Boni por trazer aqui o trabalho para ser apresentado em nosso programa Academia e, aliás, já pedi-lo para fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigado, Rimac. Obrigado a você e à produção do seu programa pelo convite que me foi feito para apresentar esse produto de uma pesquisa acadêmica de aproximadamente 2 anos. E agradecer também aos telespectadores que nos assistem pela TV Justiça. Bem, a hipótese central sujeita à refutação nesse trabalho acadêmico é a de que a teoria jurídica nacional não nos oferece respostas satisfatórias à necessidade prática de se apreciar questões de admissibilidade nos mecanismos gerais de direito processual internacional no Brasil. E quando eu falo de mecanismos gerais de direito processual internacional, faço referência a 3 mecanismos específicos: a ação de homologação de sentença estrangeira, a carta rogatória e o auxílio direto. A devida concepção, a devida compreensão dessas questões de admissibilidade nesses 3 mecanismos é algo fundamental para se atribuir celeridade e efetividade à execução dos pedidos de cooperação jurídica internacional que o Brasil recebe de outras soberanias. A primeira constatação intermediária necessária para o alcance dessa hipótese é a de que o tradicional modo de cognição no direito processual internacional brasileiro é insuficiente para manejar essas questões. O juízo de delibação, como ele é conhecido, entregue pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça, por força do artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição, não é capaz de abranger por si só todos os elementos formais necessários à análise da carta rogatória e da ação de homologação de sentença estrangeira. Uma compreensão mais apurada do juízo de delibação, não só de acordo com a teoria vigente, mas com a prática jurisprudencial, nos anuncia que esse modo de cognição se resume à análise de 4 elementos, que constituem a análise de mérito da carta rogatória e da ação de homologação de sentença estrangeira. Quais seriam? A possibilidade de contraditório prévio, a competência internacional do juízo requerente, a ausência de coisa julgada sobre o objeto que se põe a julgamento perante o STJ e a não ofensa à ordem pública. Ocorre que para alcançar essa análise de mérito na carta rogatória ou na ação de homologação de sentença estrangeira, é necessário conhecer anteriormente
algumas questões formais de admissibilidade nesses mecanismos, os quais aqui são referidos como questões de pré-libação. Daí vem o termo que dá o título a esse trabalho. Ocorre que, mais do que possível, portanto, a construção de um instituto à parte do juízo de delibação, algumas mudanças estruturais nos demonstram que essa construção é necessária. Mais do que possível, ela é necessária porque o direito internacional vem passando por algumas mudanças estruturais que demandam do Poder Judiciário brasileiro a devida apreciação dessas questões de admissibilidade. Eu mencionaria aqui duas delas. A primeira é a nova forma como a cooperação jurídica internacional é vista entre os Estados. Hoje, não há mais espaço para enxergar a cooperação jurídica internacional como a mera produção de atos de cortesia, como se cooperar fosse ainda um favor que um país faz ao outro. A cooperação jurídica internacional hoje é vista como uma necessidade, um imperativo da boa convivência entre Estados soberanos. E a segunda mudança estrutural que se percebe no direito internacional e que demanda, portanto, o devido conhecimento das questões de admissibilidade é o surgimento do terceiro e mais novo mecanismo geral de cooperação jurídica internacional, o chamado auxílio direto. Por meio do auxílio direto, entrega-se ao judiciário brasileiro toda a cognição de mérito sobre determinada questão que tem lugar em jurisdição estrangeira. Ao invés de pedir ao Brasil que execute uma decisão sua, o que faz a autoridade estrangeira é pedir a nós que prolatemos aqui uma decisão judicial ou até mesmo administrativa que disporá sobre o litígio que tem lugar no território estrangeiro. Essas duas mudanças, portanto, tornam necessária a devida compreensão das questões de admissibilidade dos mecanismos de direito processual internacional no Brasil de hoje. Fixados esses pontos teóricos, é importante também perceber que a prática já demanda a devida análise das questões de admissibilidade no direito processual internacional. E para isso nós lançamos mão de dois casos concretos onde o Judiciário brasileiro foi chamado a se pronunciar sobre questões dessa natureza. O primeiro deles é o agravo regimental na carta rogatória número 998, carta rogatória proveniente da Itália, por meio da qual o Ministério Público da Itália solicitou ao Brasil que, dentre outras medidas, permitisse a ele o acesso a informações sobre processos cíveis e criminais da empresa Parmalat, então sofrendo um processo de falência. Solicitava também que se permitisse o acesso à composição societária de algumas empresas sediadas no Brasil, além da quebra de sigilo bancário e do bloqueio de ativos de algumas pessoas investigadas naquela ação criminal em curso no Estado italiano. O Superior Tribunal de Justiça, após algumas divergências de fundamentação, concedeu parcialmente exequatur àquela carta rogatória para permitir a informações dos processos cíveis e criminais, permitir acesso à composição societária das empresas, mas para denegar acesso, ou melhor, denegar a quebra do sigilo bancário e o bloqueio dos ativos solicitados pelo Ministério Público italiano. 4 questões processuais foram analisadas nesse caso e que nos tocam profundamente porque estão completamente conexas com o que se propõe nessa tese. O STJ foi chamado a apreciar se, por exemplo, pode o membro do Ministério Público italiano solicitar cooperação por carta rogatória? Se não, pode ele solicitar cooperação por auxílio direto? Caberia manejar uma carta rogatória para solicitar ao Brasil que profira a decisão aqui de quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas? Se não cabe a carta, se cabe o auxílio direto, é competente o STJ para julgar aquele auxílio direto em que se veicula o pedido das autoridades italianas? O STJ foi obrigado a passar por essas questões e elas já anunciam desde logo a necessidade de se bem apreciar as questões de pré-libação antes da análise de mérito da carta rogatória. O segundo caso analisado aqui é a apelação cível julgada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de número 2008 e final 18422, por meio da qual aquele TRF
foi chamado a apreciar a sentença de primeiro grau que determinava a restituição de um menor ao seu pai biológico que reside nos Estados Unidos. Na oportunidade, o tribunal também foi chamado a se debruçar sobre algumas questões de prelibação naquele auxílio direto promovido pela União e decidiu, ao nosso ver, de acordo com a melhor interpretação das questões específicas. O TRF foi chamado a se pronunciar, por exemplo, sobre: pode uma sentença nacional se basear em sentença estrangeira que determina a guarda do pai biológico residente nos Estados Unidos sem a devida homologação daquela sentença perante o STJ? Há legitimidade ativa da União para promover a ação de busca, apreensão e restituição de menores? E, por fim, há litispendência entre a ação promovida pela União e uma ação anterior que já havia sido promovida pelo pai biológico com o mesmo pedido? O TRF se pronunciou sobre essas questões e, mais uma vez, elas demonstram que há toda uma complexa análise pré-libatória de admissibilidade antes que se aprecie o pedido de cooperação em si mesmo. Após essa análise prática de dois casos concretos, o que nós propomos é a construção de categorias de questões de pré-libação, simplesmente importando da teoria geral do processo os pressupostos processuais e as condições da ação para esses três mecanismos gerais a que me referi: a ação de homologação de sentença estrangeira, a carta rogatória e o auxílio direto. Claro que com as devidas adaptações. E, por fim, o trabalho apresenta algumas recomendações normativas ou estruturais no direito brasileiro para que esses mecanismos se tornem mais efetivos e céleres, como, por exemplo, a mudança do tratamento normativo da carta rogatória para o capítulo que cuida no CPC dos processos nos tribunais. Proposta essa que, para nossa alegria, foi incorporada no projeto de lei de Código de Processo Civil que já tramita no nosso Congresso. Eu fico por aqui, Rimac, claro, me colocando à disposição dos debatedores, a quem também agradeço a presença para, eventualmente, aprofundar pontos argumentativos desse trabalho. Obrigado. Nós é que agradecemos e certamente nós teremos mais tempo, daqui um pouquinho, segundo e terceiro blocos, dedicados justamente a esse debate. Bom, mas agora é hora de conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Vamos ver. Homologação de sentença estrangeira. Vicente Greco Filho, editora Saraiva. Direito Internacional Privado, Haroldo Valadão, editora Freitas Bastos. Da Cognição no Processo Civil, Kazuo Watanabe, Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico, anote aí, academia@stf.jus.br. É hora de conferir o que há de novo no mercado editorial da Academia Jurídica. O direito derivado da tecnologia, circunstâncias coletivas e individuais no direito do trabalho. Dissertação de Odete Gracelli. Apelação. Os limites objetivos do efeito devolutivo. Dissertação de Carlos Eduardo Stefan Elias. Apontamentos teóricos e práticos sobre a substituição tributária. Dissertação de Sérgio Gonini Benício. Em destaque no Academia de hoje, a dissertação de Boni de Moraes Soares, Juízo de Prelibação no Direito Processual Internacional. O estudo foi apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito das Relações Internacionais ao Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já!
A dissertação de Boni de Moraes Soares, Juízo de Prelibação no Direito Processual Internacional, é o tema do Academia de hoje. Para debater o assunto, convidamos João Rodrigues, mestre em Direito pelo UniCeub e professor de Direito Internacional também pelo UniCeub. E ainda Maria Rosa Guimarães Loula, procuradora federal, mestre e doutora em Direito Internacional pela UERJ. A quem, inclusive, já gostaria de pedir para fazer já algumas observações acerca do trabalho e também uma pergunta. Professor. Obrigada, Rimac. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui debatendo esse tema que é tão importante. E queria fazer aqui um destaque, um elogio, dizer que é sempre muito interessante ver um trabalho de direito internacional que é, ao mesmo tempo, um trabalho de processo civil. Essas eram áreas do direito que operavam, vamos dizer assim, divorciadas, e é muito interessante ver um estudo que faz o casamento desses dois ramos. E aí, nessa união desses dois ramos é que vai a minha pergunta para o Boni. Boni, a gente tem visto nos tribunais hoje, principalmente no STJ e no STF, grande debate sobre a natureza do auxílio direto. E data máxima vem, às vezes, uma certa confusão do auxílio direto com a carta rogatória. Não uma confusão da jurisprudência, mas às vezes uma confusão dos operadores, às vezes até uma confusão da doutrina. Esse é um instrumento, como o senhor sabe, é muito novo. Então, eu queria que você pontuasse aqui a diferença no que importa ao juízo de prelibação entre a carta rogatória e o auxílio direto. Quer dizer, é possível usar o auxílio direto como um substituto da carta rogatória? Qual é a diferença? Em que situação se usa ou se pode utilizar o auxílio? Em que circunstância estaria vedada a utilização do auxílio direto? Bem, obrigado, Maria Rosa, pelo comentário e pela pergunta. De fato, bastante adequada, porque também compartilho da impressão de que, na prática, há certa dificuldade em se delimitar claramente qual é a diferença do auxílio direto e da carta rogatória. Do nosso ponto de vista, não é possível utilizar o auxílio direto simplesmente como que se lança a mão quando a carta rogatória não dá certo. É preciso estabelecer contornos claros, objetivos, de distinção entre ambos os instrumentos. E a nossa visão dessa distinção é a de que, tradicionalmente, a cooperação jurídica solicitada ao Brasil parte do pressuposto de que o juiz estrangeiro já decidiu sobre o litígio ou a questão específica posta em litígio perante sua jurisdição. Quando o juiz estrangeiro nos pede cooperação jurídica internacional, diretamente, quando o juiz lavra a carta rogatória e nos encaminha, ou indiretamente, quando a parte ajuiza aqui a ação de homologação de sentença estrangeira, o que se tem é o pedido de cumprimento no Brasil de uma decisão já proferida no exterior. De modo que não cabe ao judiciário brasileiro rever o mérito sobre o bem da vida posto em julgamento naquela jurisdição estrangeira. Cabe simplesmente apreciar aquelas 4 questões do juízo de delibação e, se não há empecilhos à delibação positiva, cabe a determinação da execução do mandamento estrangeiro, com o deferimento do exequatur na carta rogatória ou com a concessão da homologação da sentença estrangeira na ação respectiva. O que o auxílio direto faz é abrir um espaço de cooperação jurídica que não era antes ocupado por esses dois instrumentos tradicionais, simplesmente porque por ele não se veicula uma decisão estrangeira que se quer executar aqui. A autoridade estrangeira simplesmente diz: Brasil, por favor, lavre decisão que me atende em determinado litígio ou em parte dele aqui na minha jurisdição. Conheça do mérito dessa questão, analise as provas, analise as alegações e decida por si só qual é a melhor solução para o caso. É assim que ocorre no auxílio direto e é por isso que não há conflito de aplicação entre a carta rogatória,
a ação de homologação de sentença estrangeira e o auxílio direto. Essa é uma questão que foi enfrentada na carta rogatória número 998, no caso Parmalat, como menciono, pelo Superior Tribunal de Justiça. Por meio daquela carta rogatória, o promotor de justiça italiano, da comarca de Turim, disse: Brasil, eu tenho uma investigação sobre minha responsabilidade envolvendo a empresa Parmalat, ou empresas filiadas, associadas à empresa Parmalat, e preciso de tais e tais provas, e preciso, inclusive, da quebra de sigilo bancário de algumas pessoas e do bloqueio desses ativos para dar curso à minha investigação criminal. Não havia naquele pedido uma decisão italiana determinando a quebra do sigilo bancário, determinando o bloqueio dos ativos. Havia um pedido, como se parte fosse aquela autoridade estrangeira, e como de fato é parte no processo criminal em curso na Itália. O Brasil deveria, portanto, tomar aquela solicitação com auxílio direto, porque estava entregue aos juízes brasileiros a cognição plena de mérito sobre aquela questão. Por um equívoco, no nosso ponto de vista, e com todo o respeito às autoridades envolvidas no caso, aquele pedido foi concebido como carta rogatória, registrado no STJ como carta rogatória, e daí veio toda a celeuma dentro do tribunal, que se mostrou bastante dividido para apreciar o caso, porque não havia decisão estrangeira a ser delibada. No fim do processo de julgamento, após embargos de declaração, inclusive propostos pelo Ministério Público Federal, o STJ chegou a uma uniformidade da interpretação do caso, e aí sim nos parece assentar de modo bastante correto a interpretação daquele caso. Disse o STJ, por meio do voto condutor daquele caso: não há aqui, na documentação que vem de Turim, uma decisão estrangeira a ser delibada. Não há, portanto, objeto do juízo de delibação que nos cabe. O que se precisa aqui é obter uma decisão que determine a quebra de sigilo, para a qual é competente o juiz de primeira instância no Brasil, não o STJ, porque não está no seu rol de competências constitucionais a aprovação de decisão em ação originária dessa natureza. E desse modo, o STJ denegou exequatur a carta. Nesse ponto específico, ousamos fazer uma crítica àquele tribunal, com todo o respeito que merece a magistratura brasileira, obviamente, porque, para nós, ao invés de decidir pela denegação do exequatur à carta rogatória, deveria o STJ ter decidido pela transmissão daquela documentação à Autoridade Central Brasileira para a Cooperação Jurídica Internacional com a Itália, que, por sua vez, providenciaria a obtenção da decisão no juiz de primeira instância. Houve uma extinção da carta rogatória, ao nosso ver, desnecessária. E por quê? Para finalizar a resposta à pergunta de Maria Rosa. Porque não houve a devida apreciação de um dos elementos de prelibação nesse pedido de cooperação, qual seja o interesse de agir em sua modalidade adequação. Se houvesse percebido o ponto, sob esse ponto de vista, o STJ deveria ter se pronunciado no sentido de: não há aqui interesse de agir, adequação na carta rogatória. Deve haver, portanto, extinção desse pedido sem apreciação do mérito, sem deferir ou indeferir o exequatur. Não haveria, portanto, sequer conhecimento da carta rogatória como tal para sua posterior transmissão à autoridade central e a consequente obtenção da decisão de primeira instância. É esse o ponto específico que correlaciona o caso concreto com a teoria que se apresenta. Tivesse sido analisada a questão dessa forma, talvez aquele pedido hoje já tivesse sido cumprido pelas autoridades brasileiras, o que não aconteceu até hoje. Professor, doutor João Rodrigues. Rimac, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra, um grande prazer estar aqui, um grande prazer de estar aqui ao lado de Maria Rosa, e parabéns ao Boni por essa dissertação fenomenal. Eu acho que a gente tem muita oportunidade de ver dissertações, principalmente em direito internacional, mas eu não me lembro qual foi a última que me deu a chance de ser surpreendido. Eu acho que o próprio tema é algo que foge do nosso cotidiano, e é muito bom para pessoas que eu tenho certeza, assim como Maria Rosa e eu, acreditamos muito no direito internacional. As pessoas acham que a gente é um misto de mago, meio médico homeopata do direito, que o direito internacional é uma coisa meio estanque
palanque e, de repente, nós nos colocamos diante de um trabalho desse que, efetivamente, podia facilmente ser um trabalho, uma dissertação de direito processual. E está aqui dentro do direito internacional tratando de algo que é realmente fundamental. A parte em que você trata sobre cooperação jurídica internacional também é uma aula, é algo que realmente precisava ser transmitido às pessoas, a forma como ele se encontra, e é engraçado que ao terminar de ler o texto só me veio uma lembrança. Eu tive a oportunidade de despachar uma vez com Sua Excelência o ministro Carlos Alberto Menezes de Direito numa extradição. E quando, ao terminar de falar com ele sobre essa extradição, depois de uma conversa de 40 minutos, eu fui agradecer a gentileza dele ter me recebido. E no final ele disse o seguinte: o senhor não tem que me pedir absolutamente nada, esta é uma obrigação do Estado brasileiro, que é zelar pelo próprio Estado ao dar resposta a um outro Estado. Hoje é o Estado brasileiro que está dando essa resposta ao Estado estrangeiro, mas amanhã vai ser o Estado estrangeiro que vai estar dando uma resposta ao Estado brasileiro, e eu sou mero ator nisso tudo. E a sua demonstração final me deixa isso muito claro. É realmente importante que as pessoas cheguem a essa conclusão. E aí vem a minha pergunta para você, que é exatamente sobre isso. Da onde vem essa nossa dificuldade clássica de lidar com o direito internacional e, consequentemente, com relação à prelibação na cooperação jurídica internacional? Por que nós temos essa dificuldade crônica em lidar com esses assuntos? Obrigado, João, pela pergunta. De fato, ela nos coloca diante de um problema real, eu diria, enfrentado pelos três poderes da República, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Certamente poderíamos aqui discorrer bastante sobre as causas dessa dificuldade em se conceber na prática o direito internacional, mas de imediato é possível aqui elencar algumas delas. A primeira delas, talvez a mais importante, porque é a que primeiro me salta aos olhos, é a falta de normatização detalhada para esses mecanismos de cooperação jurídica internacional. O Brasil demanda efetivamente uma lei de cooperação jurídica internacional, instrumento normativo que não possuímos, instrumento normativo que já é, até certo ponto, tradicional em outros ordenamentos jurídicos, mas que para nós parece ser algo muito difícil de se conceber, algo que não consegue ultrapassar as discussões no Poder Executivo, que dirá no Poder Legislativo. Há vários de lei já tramitando no Congresso sobre o tema, há anteprojetos de lei de nosso conhecimento no Poder Executivo, mas a nossa realidade hoje indica que não há arcabouço normativo pronto para guiar o operador do direito na execução desses mecanismos. Certamente, uma lei como essa poderia tornar mais claro essas distinções de modos de cognição, de âmbito de aplicação dos instrumentos, sobre as quais nos debruçamos aqui e que geram tanta divergência na prática dos tribunais. Essa seria, em princípio, a causa maior, no meu ponto de vista, dessa dificuldade em lidar com o tema na prática, no dia a dia dos nossos tribunais. Doutora Maria Rosa. Bom, pegando esse último gancho, muito interessante, feito aqui pelo João, eu teria uma provocação a fazer ao Boni, que a questão é a seguinte: é inegável que nos últimos anos nós avançamos muito em termos de cooperação jurídica internacional no Brasil. A própria jurisprudência dos tribunais superiores cresceu em volume, o que reflete o número de apreciação de casos. Antes nós tínhamos muito menos casos de cooperação. Hoje é só você entrar no site do STF, do STJ, que você verá rapidamente, em comparação com 10 anos atrás, como esse volume cresceu. O número de acordos também de cooperação jurídica internacional celebrados pelo Executivo, eu acho que fomenta esse progresso em termos de cooperação. Em termos de volume e de qualidade, também é inegável que a cooperação jurídica que o Brasil presta hoje não se iguala à que o Brasil prestava há 10 anos. Em termos de medidas que hoje são possíveis de ser conseguidas e que antes não eram, e em termos de qualidade também dessa prestação.
Nesse sentido, eu tinha uma pergunta aqui a formular. O Boni disse que a cooperação hoje não é um favor. A cooperação jurídica internacional é uma obrigação dos Estados. E como é que nós ficamos no Brasil quando não temos um acordo para lastrear a cooperação? Vamos supor que temos um pedido de cooperação de um país com o qual o Brasil não tem um acordo de cooperação jurídica internacional, civil ou penal. E nos falta essa lei, essa matriz normativa, essa lei nacional, essa lei doméstica de cooperação jurídica internacional. É possível prestar essa cooperação, notadamente na modalidade auxílio direto? Qual é a sua impressão sobre isso? Obrigado, Maria, pela questão. Parece que a abordagem deve ser vista sobre dois planos. Do ponto de vista teórico, não nos parece haver obstáculos à execução de um pedido de cooperação veiculado com o auxílio direto diante da ausência de um tratado que estabeleça essa relação de cooperação entre o Brasil e o Estado requerente. Se nos chega um pedido de cooperação de qualquer Estado do mundo que não seja lastreado em uma decisão a ser deliberada, cabe às autoridades brasileiras executar aquela solicitação por meio de auxílio direto, ainda que não haja tratado estipulando aquele mecanismo, porque se não há tratado, certamente haverá compromisso de reciprocidade daquela soberania. É dizer, Brasil, faça isso por mim, porque eu farei isso por você, se você precisar. Esse compromisso de reciprocidade, nos diz a melhor teoria do direito internacional, é tão bastante quanto uma norma escrita para fundamentar um pedido de cooperação jurídica internacional que advenha de um Estado estrangeiro. Do ponto de vista prático, é sabido que há problemas na execução desses mecanismos. Alguns casos concretos enfrentam dificuldades na sua execução quando não lastreados em um tratado, mas nos parece que é apenas um apego de parte, quero crer mínima, dos operadores do direito à norma escrita, quando na verdade deveriam eles se satisfazer com o compromisso de reciprocidade que lastreia a cooperação com aquela determinada soberania. Agora, dentro desse caso aqui proposto pela doutora Maria Rosa, não poderia ter aí um questionamento da outra parte acerca, justamente por não ter, então, um tratado? Eventualmente do jurisdicionado envolvido no caso, da pessoa? Sim, poderia haver, e de fato há, muitas vezes, o jurisdicionado, por meio de advocacia extremamente preparada, lança mão desse tipo de argumentação. Nos parece, no entanto, Rimac, que esse tipo de argumentação não deve prosperar. Deve prosperar, sim, a percepção de que o compromisso de reciprocidade assumido pela outra soberania é bastante em si para fundamentar a execução de um pedido que se faz ao Brasil, sob a percepção de que, no futuro, aquela soberania estará pronta para executar um pedido nosso de mesma natureza. Bem, este é um espaço aberto ao conhecimento. Você também pode participar do programa Academia enviando o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil, basta enviar o título do seu trabalho para o endereço eletrônico. Anote aí, academia@stf.jus.br. Nós vamos aqui a mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Este é o programa Academia e hoje conversamos sobre a dissertação de Boni de Moraes Soares, Juízo de Prelibação no Direito Processual Internacional. O estudo foi apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito das Relações Internacionais ao Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Os convidados que debatem o assunto são João Rodrigues, mestre em Direito pelo UniCeub e professor de Direito Internacional também pelo UniCeub, e Maria Rosa Guimarães Loula, procuradora federal e mestre e doutora em Direito Internacional pela UERJ. Antes de prosseguirmos com o debate, vamos às informações de Danilo Porfírio de Castro Vieira, mestre em Teoria Geral do Direito e doutorando em Filosofia do Direito. Ele fala sobre a importância do mestrado na vida acadêmica. Mestrado na vida acadêmica é o início do compromisso com a pesquisa de excelência. Tanto o mestrado quanto o doutorado, eles têm a finalidade de aprofundar o entendimento sobre racionalidade prática. Ou seja,
nós identificarmos os problemas, no caso do direito, problemas sociais jurídicos, teorizá-los e buscar soluções de uma forma profunda e crítica. Vamos retornando aqui ao debate, professor João. Boni, de acordo com o que você acabou de falar, nós não temos aí um arcabouço jurídico para tratar dessa matéria. Ou seja, é uma matéria que corre razoavelmente solta dentro do direito. Com isso, nós vamos precisar de conceituações fortes, ou seja, pessoas que estejam à frente desses assuntos, que tenham uma boa formação jurídica, principalmente em direito internacional, o que não me parece ser a regra. Aí vai uma pergunta para você. Você acha que a Emenda Constitucional 45, que traslada a competência do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça, é uma resposta a isso ou é algo que agrava o problema? Muito bem, obrigado, João, pela pergunta. Questão extremamente interessante, porque consta dos debates do Congresso Nacional dúvidas sobre a solução que foi dada pelo Constituinte derivado quando da edição da Emenda Constitucional 45, ao transferir a competência para o juízo de derivação do STF para o STJ. Houve, é verdade, quem pretendesse a entrega dessa competência aos juízes de primeira instância, no estabelecimento do que eu chamaria de delibação difusa, mas prevaleceu a tese de que seria sim importante tirar a competência do Supremo Tribunal Federal, mas transmiti-la a uma outra corte que faria esse exercício do juízo de delibação ainda de modo concentrado. Realmente, me parece, João, que a solução foi adequada. Conheço vozes da mais alta importância e respeito que propagam a adequação da transferência dessa competência aos juízes de primeira instância, mas essa tese me causa certa preocupação, especialmente porque a interpretação daqueles 4 elementos que compõem esse juízo de delibação ainda geram muitas dúvidas na prática jurisprudencial, especialmente aquele que é o mais importante desses elementos, a ausência de ofensa à ordem pública brasileira. Trata-se, como qualquer iniciado em direito presume, de um conceito bastante indeterminado, sujeito às interpretações as mais variadas. Daí por quê? Entregar a interpretação dessa fórmula aos juízes de todo o país, com a dimensão continental que o nosso país possui, geraria, ou ao menos possibilita a geração de diversas interpretações distintas, no caso concreto, sobre a melhor compreensão da ordem pública, do que vem a ser a ordem pública no Brasil. Não é, de fato, fácil conceder uma interpretação comum a esse tema. Há vários estudos de fôlego, teses de doutorado, só interpretando o conceito de ordem pública no Brasil. E se não é a forma ideal para resolver o problema, me parece que ainda é a mais viável a entrega dessa competência a uma corte concentrada. E aí, entre STJ e STF, houve uma análise de política judiciária, levando em conta as demais competências dos tribunais, para definir que esse tema específico deveria ficar no STJ, decisão sobre a qual não tenho muita preocupação. O que me parece é que a competência para o exercício do juízo de delibação dentro do Superior Tribunal de Justiça deve ser exercido da forma mais séria possível. E para isso, seria interessante firmar a posição de que dentro do Superior Tribunal de Justiça é entregue a competência para o exercício da delibação por um corpo restrito de ministros, e não por sua composição plena ou por uma grande quantidade dos integrantes daquela corte. A entrega dessa competência a dezenas de ministros tende, obviamente, a retardar um pouco o processo de deferimento dos pedidos de exequatur, as cartas rogatórias, e de homologação às sentenças estrangeiras. Não nos parece estar claro ainda que a competência para a delibação dentro do STJ pode ser entregue a corpo restrito de ministros, uma turma daquele tribunal, por exemplo, e nesse sentido uma mudança normativa poderia contribuir para o aperfeiçoamento dessa competência, indicando aí corpo limitado de ministros competentes para delibar cartas rogatórias e sentenças estrangeiras.
Boni, o título do trabalho, Juízo de Prelibação no Direito Processual Internacional, mas talvez por incrível que pareça, ou é uma impressão minha apenas, parece que você fala mais em delibação ao longo da apresentação do seu trabalho do que propriamente na prelibação. Qual a diferença para a gente poder esclarecer melhor o telespectador? Muito bem, Rimac. A pergunta é muito pertinente porque são dois conceitos muito próximos. A palavra delibação tem uma origem latínica e significa conhecer um pouco, tocar de leve algo. O professor Amilcar de Castro, em seu Direito Nacional Privado, traz uma explicação gramatical, semântica da expressão, que dá a entender por que a análise de mérito da carta rogatória e da sentença estrangeira é assim chamada. Quando o STJ analisa o mérito da carta rogatória e da homologação de sentença estrangeira, ele não adentra ao mérito do bem da vida posto em julgamento. Ele não decide se o direito material é de fato aquele ou não que já foi decidido pela autoridade estrangeira. Ele simplesmente adentra ao mérito do ato jurisdicional estrangeiro para conhecer aqueles 4 elementos a que já tanto me referi. Por isso é que a análise de mérito é superficial, como a teoria preconiza. Ela não é profunda. Portanto, cabe muito bem a palavra delibação para explicar isso. O prefixo pré, antes da palavra delibação, indica exatamente que tem-se aí uma atividade cognitiva anterior ao conhecimento, a esse toque de leve que é feito na atividade de delibar. A prelibação é a cognição que define se aquele pedido deve ser admitido ou não. Admitido o pedido, em linguagem processual, conhecido o pedido, conhecida a demanda, passa-se ao deferimento, à procedência ou à improcedência daquela demanda. O que se faz na carta rogatória e na sentença estrangeira por delibação. Então, prelibação antecede a delibação que deve ser feita nas cartas rogatórias e na sentença estrangeira. Já no auxílio direto, não há delibação. Como comentei, o que se tem é a análise de cognição plena pelo juiz brasileiro. Daí porque a prelibação, que também existe no auxílio direto, não subordina a delibação, mas antecipa a análise de mérito que deve ser feita para o deferimento do pedido. A prelibação, portanto, é uma cognição estruturante desses 3 mecanismos gerais, que antecede a delibação para 2 deles e antecede a cognição plena no caso do auxílio direto. Ela estaria ali, digamos que antes do conhecimento ou do não conhecimento daquele pedido. Eu diria que ela está antes do deferimento ou do indeferimento do pedido. Ela determina o conhecimento ou não do pedido. É comum, em teoria geral dos recursos... do pedido e não do processo. Que, na maioria das vezes, se transforma em processo. Na prática, são conceitos que eu até tornaria equivalentes. Em linguagem recursal, os tribunais já estão habituados a dizer: conheço do recurso para dar-lhe improvimento, conheço da apelação para julgá-la improcedente. Seria muito bom ver isso nas cartas rogatórias e nas sentenças estrangeiras e nos auxílios diretos. Conheço da carta rogatória, ou seja, requisitos de prelibação presentes, mas indefiro o exequato, requisitos de delibação ausentes. Conheço do auxílio direto, requisitos de prelibação presentes, mas indefiro o pedido, cognição plena negativa, requisitos de mérito ausentes. É essa distinção que cabe fazer e, como já se percebe, não inova do ponto de vista processual, porque já usual na linguagem do processo de um modo geral. Doutora Maria Rosa. Bom, Boni, eu teria uma observação aqui a fazer em relação a um dos casos que você escolheu tratar na sua dissertação. Trata-se de um caso muito famoso, conhecido, e que tornou, também como efeito colateral, tornou mais corriqueiro o conhecimento sobre a Convenção da Haia, a Convenção de 1980 sobre aspectos do sequestro internacional. Um nome, inclusive, que eu considero infeliz. Não se trata de sequestro, como você muito bem sabe, Boni, mas de subtração irregular de menor. E nesse caso, muito bem tratado aqui na sua dissertação,
você trouxe uma informação relevante, que foi a utilização de uma sentença norte-americana. Eu queria que você falasse um pouco sobre a hipótese da utilização de uma decisão estrangeira como suporte, como lastro da razão de decidir nacional. Como é que isso funciona em termos de prelibação? Que instrumento você vai usar aqui? Homologação de sentença estrangeira? Auxílio direto? O que você tem a me dizer sobre esse caso? Obrigado, Maria. Bem, antes de responder a pergunta em si, eu gostaria de compartilhar, de fato, com a impressão de que o caso, por vias colaterais, colaborou muito para o engrandecimento da teoria da cooperação jurídica internacional. Infelizmente, os cidadãos e o próprio Estado, quando se vê posto em litígio, se coloca como protagonista de uma discussão que dá margem à construção teórica no direito. E se aquele caso gera transtornos para uma parte que resta vencida, para o cientista do direito, gera matéria-prima para a construção de uma teoria mais adequada à realidade. E esse caso realmente é um marco na teoria, ou deve ser pelo menos um marco na teoria da cooperação jurídica internacional no Brasil. Bem, a pergunta me faz perceber que ainda há muito que se encaminhar para aprimorar o sistema de delibação no Brasil. Por quê? Porque não é claro ainda em nosso país que nem toda delibação é exercida pelo STJ por força do artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição. Quando se analisa o juízo de delibação, tem-se a primeira impressão de que todo ato jurisdicional estrangeiro, para produzir qualquer efeito no Brasil, precisa de delibação, depois da emenda 45, de competência do STJ. E ao que nos parece, não é bem assim. Há hipótese no direito brasileiro de delibação difusa, delibação que é entregue ao juiz de primeira instância para que ele conheça o ato jurisdicional estrangeiro, assimile, recepcione o ato jurisdicional estrangeiro para certos efeitos, sem que seja necessária a homologação daquela sentença. São hipóteses específicas, são exceções, porque a regra, de acordo com o Código de Processo Civil, é que a eficácia da sentença estrangeira deve ser entregue, a análise da eficácia deve ser entregue ao STJ no juízo de delibação. Quando se tem eficácia no Código de Processo Civil atual, tem-se a interpretação correta de que todo e qualquer efeito daquela sentença deve ser entregue à análise de delibação concentrada no STJ. Nesse ponto, vale lembrar que o Código de Processo Civil em vigor mudou a redação do Código de Processo Civil de 1939, onde estava escrito que a execução da sentença estrangeira estaria entregue ao juízo de delibação concentrado. A mudança da palavra execução para eficácia é que tornou amplo, em termos quase absolutos, o exercício concentrado da delibação pelo STJ. Muito bem, fixada a regra geral, que é essa presente no CPC, tem-se algumas exceções. A exemplo do artigo 15, parágrafo único da Lei de Introdução à Norma Jurídica no Brasil, que, na nossa concepção, traz uma hipótese de exceção à delibação concentrada no STJ, e a exemplo, já respondendo à pergunta de Maria Rosa, do artigo 14 da Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. De acordo com aquele dispositivo, a autoridade competente no Brasil, em qualquer outro país signatário daquele tratado, pode conhecer da sentença estrangeira para comprovar o direito de guarda do pai ou da mãe que reside no estado de residência habitual do menor. A sentença, portanto, é assimilada no nosso direito como prova, como um mecanismo de prova do direito de guarda em favor daquele pai que reside em outro país. Tem-se, portanto, uma exceção à regra do Código de Processo Civil, segundo a qual qualquer efeito da sentença deve ser submetido à delibação concentrada do STJ. Exceção que, ao nosso ver, é válida, é constitucional, porque se apresenta como norma especial e posterior à norma geral e anterior presente no nosso Código de Processo. Daí porque, para nós, não há qualquer empecilho constitucional ou infraconstitucional para a aplicação prática desse dispositivo. Assim também entendeu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
quando acatou, recepcionou a sentença estrangeira para provar o direito de guarda do pai biológico residente no exterior, sem que fosse necessária a sua prévia homologação pelo STJ. Professor João. Mesmo com essas colocações, no seu trabalho você traz duas sugestões muito interessantes, que a primeira delas é o reposicionamento da carta rogatória dentro do sistema jurídico. E, em segundo lugar, a criação de varas especializadas pela Justiça Federal para tratar da matéria. Mais uma vez, voltamos àquele ponto anterior que eu falei, da questão, já que nós não temos leis específicas para lidar com isso, voltemos então à especialização. Se não seja através do conhecimento das pessoas, que seja talvez por intermédio então da aplicação de quem vai fazê-lo. Gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre essas suas duas hipóteses, duas sugestões trazidas no seu trabalho. Obrigado, João. Bom, a primeira delas, como você mencionou, é a proposta de reposicionamento da norma, do tratamento normativo da carta rogatória dentro do Código de Processo. Se é verdade que nos falta uma lei de cooperação jurídica internacional, é verdade também para nós que os códigos de processo têm uma função didática e normativa bastante importante, porque os códigos são, sem dúvida, as leis mais conhecidas do nosso país. A proposta é de que a carta rogatória passe a figurar dentro dos chamados processos nos tribunais, ao lado da ação de homologação de sentença estrangeira, porque com isso, para nós, teríamos dois objetivos alcançados. O primeiro é deixar claro que, do ponto de vista ontológico, não há diferença no juízo de delibação exercido na ação de homologação de sentença estrangeira e na carta rogatória. O segundo é afastar um caráter ainda existente em teoria de que a carta rogatória é um mero veículo de comunicação entre juízes, como a carta precatória, por exemplo, é. A carta rogatória, como Maria Rosa lembrava antes, a exemplo de todos os outros pedidos de cooperação no Brasil, alcançou uma complexidade tamanha que as questões enfrentadas pelo Judiciário hoje para a sua execução não dizem respeito simplesmente à conferência de tradução de documentos ou ao correto encaminhamento da documentação, mas alcança questões como legitimidade ativa do propositor, interesse de agir adequação, tudo isso que não se faz num mero veículo de comunicação de atos processuais. Daí porque essa mudança nos parece seria bem-vinda e parece que o projeto de lei do CPC caminha muito bem ao fixar esse reposicionamento. A segunda questão relativa às varas especializadas iria ao encontro da ideia de aprimorar o funcionamento do nosso judiciário na execução dos pedidos de cooperação que o Brasil recebe. Se disse aqui que ainda é adequado permanecer com juízo de delibação de modo concentrado no STJ, nos parece que a execução, que é posterior a essa delibação, deve ser concentrada também em algumas varas nas seções judiciárias do país. Hoje, por força do artigo 109 da Constituição, compete a qualquer juiz federal, de acordo com o critério territorial, executar aquilo que é decidido em delibação pelo STJ. Nos parece que seria melhor concentrar essa competência em algumas varas, para que daí surgisse a expertise no tema por parte de um corpo seleto de magistrados federais, no caso. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença da doutora Maria Rosa, também do professor João Rodrigues, nosso muito obrigado. E, claro, também ao Boni de Moraes, que hoje nos trouxe aqui o seu trabalho para ser apresentado no programa Academia. Bem, e nós vamos agora ao perfil que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica de Damásio, evangelista de Jesus, conhecido como professor Damásio, paulista, lá de Serquilho, que fez carreira no Ministério Público. Vamos ver. Damásio, evangelista de Jesus, conhecido como professor Damásio, nasceu em 4 de julho de 1935, em Serquilho, interior de São Paulo. Graduado no ano de 1960 em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Bauru, dedicou-se desde jovem à advocacia. Fez carreira no Ministério Público e depois na promotoria, mas a maior paixão sempre foi a sala de aula, a carreira docente, que abraçou há mais de 40 anos. Damásio é advogado criminalista, parecerista,
doutor honoris causa em Direito pela Universidade de Estudos de Salerno, na Itália, e autor de mais de 20 livros. Representante brasileiro na ONU, contribuiu na discussão de temas como os crimes de corrupção nas transações comerciais internacionais e o controle de porte e uso de armas de fogo. Atuou durante 26 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde se aposentou em 1988. A minha é uma justiça que reclama, chora, grita e sofre. Uma justiça que se emociona e de seus olhos vertem lágrimas, não por ser cega, mas pela angústia de não poder ser mais justa. Tá aí palavras do professor Damásio. Obrigado e até o próximo programa.